mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Jaque Góes e hoje a história que eu venho trazer é muito linda, de fé, de força, de motivação, apesar de toda a dor que essa mãe passou. E a história de hoje é da mãezinha Mirla. Ela perdeu seu filho com 6 anos de idade e a fé dela é incrível, vai te emocionar do início ao fim, eu tenho certeza disso. E antes de te contar a história dela, eu já te peço, se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho da notificação para você me ajudar a crescer e receber todos os nossos vídeos, porque eu sei que é possível, mas com a sua ajuda, faça isso e agora venha comigo que eu vou te contar. Aliás, eu não, a própria mãezinha vai te contar o processo que ela passou e tudo que ela viveu com o seu filho. Vem comigo. Meu nome é Mirla Quênia e sou de Teresina, Piauí. E desde já quero agradecer a Jaqueline pela oportunidade que eu estou tendo de compartilhar a história do meu filho. Que com muito prazer eu vou contar para vocês a história do Felipe Atos, um anjo que passou pela minha vida. Bom, sou mãe de 3 filhos, do Robson, que hoje tem 15 anos, e de 2 anjinhos, que foi uma perda que eu tive, e meu Felipe Atos. Bom, falar do Felipe para mim vai ser muito gratificante. E peço até desculpa já se eu começar a chorar, porque para mim é maravilhosa a história do meu filho. O Felipe, ele foi um presente do Dia das Mães para mim. O Felipe nasceu no dia 10 de maio de 2007. Ele foi uma gestação de 8 meses. O parto dele foi muito difícil, porque a bolsa estourou de manhã logo cedo e eu passei o dia todinho com muitas dores, com muita complicação. Só fui ter ele 8 horas da noite e foi algo assim tremendo, porque quando meu esposo me levou para o hospital para ter o bebê, eu já não tinha mais condição. Eu já estava mesmo desmaiando de tanta dor. Eu lembro que eu fui até numa cadeira de rodas. E o médico que me analisou, ele já mandou logo para o centro cirúrgico e disse assim: paizinho, você acredita em Deus? Aí meu esposo: sim, acredito. Pois ore, se apegue com Deus, que eu vou fazer de tudo para trazer a mãe e a criança. E foi algo assim inesperado, porque a gestação foi maravilhosa e quando completou os 8 meses, a bolsa estourou de repente. E Felipe deu muito trabalho para nascer, mas graças a Deus neste dia nós somos evangélicos e neste dia a igreja estava em um culto. E quando meu esposo ligou para o pastor e disse: pastor, por favor, faça uma oração pela Mirla, que a Mirla está tendo bebê, né? O bebê vai nascer. E eu creio que naquele momento Deus ouviu a oração, porque graças a Deus deu tudo certo. E eu voltei para a enfermaria com o Felipe nos braços. Para mim foi maravilhoso. Passei o Dia das Mães com ele nos meus braços. Todo mundo que entrava da enfermaria achava ele uma criança encantadora. Felipe era muito lindo, meu bebê. E graças a Deus ele cresceu num berço evangélico, ouvindo a palavra de Deus. Para resumir um pouco, eu, como mãe, eles não se aquietavam muito na igreja. Então eu comecei a dar aula para criança e fui pegando prazer. E a partir daí eu comecei a pregar a palavra de Deus em cultos de criança. Então eu dava aula na escola dominical, no domingo pela manhã, para os meus filhos e para as outras crianças, né, que estavam lá, e comecei a pregar a palavra de Deus em cultos de criança. Então o Felipe ele foi criado dentro da palavra de Deus. Ele me acompanhava nos cultos, ele foi crescendo e me ajudando, carregando o meu material. E eu me lembro que numa tarde eu estava pregando num culto de criança
E eu gostava muito de fazer o apelo. Não um apelo, eu perguntava para as crianças quem gostaria de confessar Jesus como Salvador. E o Felipe, nessa época, ele tinha uns 5 anos. E ele disse para mim, eu fiz o convite para as crianças dentro da igreja e nenhuma veio. Mas aí, de repente, o Felipe se levantou de onde ele estava e veio até a mim. Ele tinha uns 5 anos. Ele disse, mamãe, eu quero aceitar Jesus. Ali, naquele momento, meus olhos se encheu de água. E eu disse, filho, você entendeu o que a mamãe perguntou? Sim, mamãe, eu entendi. Jesus é o meu Salvador e eu quero aceitar Jesus. E ali ele já dobrou o joelho. E quando eu olhei, já estava vindo outras crianças. E eu fiquei muito maravilhada, porque ele mesmo teve a atitude de dizer sim para Jesus, de confessar com a boquinha dele naquele momento que queria Jesus. E a partir dali, nossa trajetória só começou. Porque ele me ajudava bastante nos cultos, era muito, pelo fato de ser o caçula, ele era muito apegado comigo, muito mesmo. E assim a gente começou essa trajetória de pregar a palavra de Deus. Certo dia, eu estava orando e ele sempre pertinho de mim, aí ele disse assim, mamãe, quando eu crescer, eu vou comprar um carro bem grandão, porque aí a gente vai sair pelo mundo todo pregando a palavra de Deus. Nossa, ouvir aquilo da boca do Felipe, para mim foi muito gratificante. Eu disse, vai meu filho, Deus vai te dar um carro bem grandão. Vou mamãe, vou comprar um carro bem grandão e um pancadão, assim, um som bem grandão pra gente sair pelo mundo todo pregando a palavra de Deus. Tu vai comigo, mamãe? E eu disse, vou, Felipe. A mamãe vai sim com você. E era mais prazeroso ainda sair pregando a palavra de Deus. Mas, de repente, tudo começou no dia 18, em dezembro de 2013. Eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. E os meus 2 filhos eram o motivo de eu sobreviver. Porque aconteceu algo muito triste que eu não tinha, para mim, o meu chão tinha se acabado, eu tinha perdido tudo e eu não queria nem viver. E para mim, o motivo que eu tinha para sobreviver eram os meus 2 filhos. E passaram-se dezembro, janeiro, quando foi no dia 18 de fevereiro de 2014. Felipe, ele amanheceu o dia tão esplendoroso. Ele chegou para mim e disse, bom dia, mamãe. Aí eu, bom dia, meu filho, bom dia. Aí ele me abraçou, já coloquei ele no meu colo, me abraçou bem forte e eu olhei para ele e disse assim, tu sabe que eu te amo, não sabe? Ele, mamãe, eu te amo infinito. Eu te amo mais, mamãe, eu te amo infinito. E ali eu abracei ele bem forte mesmo. E assim foi passando o dia, eles foram para a escola. Aí quando foi à noite, ao retornar da escola, que eles estavam à tarde, ele sentiu vontade de comer uma pizza. E ele disse assim, mamãe, eu quero comer uma pizza, vamos pedir? E eu pedi a pizza, vamos sim, eu pedi a pizza. Eu não tinha costume de ir para fora de casa, para o meio da rua, para a calçada. E nesse dia eu fui. Nesse dia eu fui para a calçada. E quando chegou lá, eles começaram a brincar, tudo. E minha casa é um local, não era tão perigoso, mas se tornou um pouco perigoso por causa da violência. E passou 2 adolescentes numa moto. Eu não vi a primeira vez quando eles passaram, só que eles retornaram, que eu estava conversando com um vizinho meu e eles confundiram esse vizinho com desafeto. E quando eles voltaram pela segunda vez, já voltaram atirando. Tava eu e meus 2 filhos na porta, o Felipe estava brincando e de repente eles atiraram e veio 2 tiros e um pegou no peito do Felipe. Eu já estava passando por um momento muito difícil. E ali, quando eu vi o Felipe naquela situação, eu não sei onde consegui forças para
pegar o Felipe baleado. A bala pegou bem no peito do Felipe, ele tinha 6 anos na época. E eu tive que pegar ele ali e sair correndo desesperada, pedindo socorro. Eu estava sozinha, dentro de casa com meus 2 filhos. E eu saí desesperada, pedindo socorro. Consegui, uma moto, um cidadão passou de moto e perguntou: a senhora quer ir para o hospital? Não contei história, já subi na moto. E ao chegar no hospital, eu toda ensanguentada, bati nas portas, desesperada, pedindo socorro. E alguém que me ajudasse. Eu me lembro que uma enfermeira pegou o Felipe do meu colo e aí já veio uma junta médica. Eu me lembro que o Felipe bateu o coraçãozinho por 2 vezes. E eu sempre me lembrei de uma promessa. Porque quando ele tinha 2 meses de vida, a gente apresentou ele na igreja. E eu me lembro que tinha um pastor pregando a palavra de Deus. Ele disse: mãezinha, Deus vai usar grandemente o Felipe. Deus tem uma obra muito grande na vida do Felipe nessa terra. Deus ainda vai usar essa criança grandemente. E ali ele orou pelo Felipe, quebrando todo o laço do inimigo, quebrando tudo, porque Deus já tinha salvado o Felipe de um parto muito complicado. E ali Deus fez uma promessa que ia usar o meu filho. Eu pensava que meu filho ia ser um pregador, um cantor, um escritor, mas a promessa foi feita ali. E eu me segurei naquela promessa. Então, quando eu vi o Felipe baleado, lutando pela vida, eu me lembrei da promessa. E eu gritava: Senhor, quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Eu me ajoelhava na enfermaria toda ensanguentada e vendo meu filho lutando pela vida inocente. E ali eu ouvi a voz do Espírito Santo quando ele disse assim pra mim, bem nítido: Mirla. E meu consciente, procurando aquela voz, ele: Mirla, eu te dei o Felipe. E sou eu que estou levando o Felipe. A partir dali, eu dobrei meu joelho onde eu estava e comecei a agradecer a Deus por ter sido mãe do Felipe. Porque não foi fácil entregar meu filho para o Senhor. Saber que o Senhor estava levando, enquanto eu vi ele bater o coraçãozinho 2 vezes. E a partir dali eu comecei, mesmo em estado de choque, a agradecer por ter sido mãe do Felipe. Felipe, ele era uma criança excepcional, maravilhosa. Antes dele morrer, o Senhor preparou tudo. Preparou o último culto de criança, onde eu fui a pregadora. Preparou a última evangelização, onde ele passou a tarde toda comigo evangelizando. Isso 7 dias antes dele morrer, numa quarta-feira. E ele morreu numa terça para quarta-feira. E assim, ele me ajudou nesse dia a preparar todo o culto como se fosse uma despedida, sempre alegre, sempre contente. Eu me lembro que isso foi em fevereiro, no início, e eu passando por esse momento muito difícil na minha vida, uma situação financeira também muito difícil. Eu me lembro de um episódio que me chamou muita atenção. Ele queria muito que eu comprasse um estojo do Ben 10, do X-Men. E eu não podia comprar, que na época estava muito caro aqui em Teresina. Então eu fui comprar o material escolar dele e achei um estojo mais baratinho, de animalzinho, era até um leão. E quando ele chegou da escola, eu coloquei os estojos lá em cima. Eu pensava até que ele ia chorar, que ele ia se zangar, né? Mas eu não podia fazer nada, que eu estava sem condição de comprar o que ele queria. Ele olhou pra mim e disse: mamãe, tu comprou o que eu queria. Tá lindo, mamãe, muito obrigado, mamãe. Gente, aquilo dali quebrou meu coração, porque eu sabia que ele não queria aquele dali. Ele queria aquele mais caro do personagem que ele queria, mas pra me ver feliz, pra me ver alegre, ele disse: mamãe, tá lindo, mamãe, obrigado. Aquilo partiu meu coração. E
meu Deus, essa criança é tua mesmo, meu Pai. Muitas vezes eu orando, jejuando pelo problema que eu estava passando, ele dizia: chora não, mamãe, Deus vai te abençoar. Mamãe, a senhora já entregou o jejum hoje? Mamãe, a senhora já orou hoje? Vem comer, mamãe. E assim ele sempre comigo. Eu fico imaginando uma criança de 6 anos. 6 anos que ele tinha na época, sendo um anjo na minha vida. Dormia do meu lado, era um companheiro. Hoje eu digo que meus braços estão vazios, porque o Felipe, ele vivia mais, era em cima de mim, sentadinho comigo, dormindo nos meus braços. Quando aconteceu o episódio, ele dormia comigo junto, né, no meu quarto. E foi momentos assim que ele me deu muita força, meu filho. Chegou um período que, quando houve o problema, eu tentei me matar. Eu entrei dentro do banheiro, já com o intuito de tirar a minha vida. E meus 2 filhos ficaram do lado de fora. Quando eu entrei, que ia tentando cortar meus punhos, eu ouvi a voz: mamãe, mamãe, mamãe. E aquilo dali me despertou. E eu comecei a chorar. Eu disse: não, Deus, eu não posso fazer isso, eu tenho que seguir em frente. E graças a Deus, eles foram força para mim. O Felipe foi essencial na minha vida. E mesmo quando ele morreu, eu continuei pregando a palavra de Deus. Eu tinha um culto de criança. Com 7 dias da morte do Felipe, eu fiz igual a Davi. Eu rompi o luto e entrei dentro de uma igreja lotada de crianças. Só Deus sabe como estava o meu coração, porque eu não vi meu filho ali. Mas foi pregada a palavra de Deus com prazer, com alegria. E o testemunho do Felipe foi contado. E a partir daquele momento, muitas crianças ouviram o testemunho do Felipe, aceitaram a Jesus. E assim, depois que meu filho morreu, por onde eu passava, eu contava o testemunho dele. Por onde eu passava, eu tinha que contar da história do Felipe, do meninozinho que ia comprar um carro bem grandão para sair pregando a palavra de Deus. Do meninozinho maravilhoso, do missionário. Eu tenho um versículo muito lindo que eu sempre falo quando eu falo do Felipe, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a fé, porque foi isso que meu filho fez. Depois da morte dele, fizemos uma passeata aqui no bairro, em Teresina. Deu mais de 7.000 pessoas, todas vestidas de branco, em prol da morte dele, porque era um inocente, não tinha culpa de nada. Meu filho foi mais uma vítima da violência e Deus sabe o porquê. Não foi fácil aceitar a morte do Felipe. Depois fomos a Brasília, o pai dele lutou por justiça. Conseguimos falar com certas pessoas lá, deu tudo certo. Voltamos para Teresina. Muitas revistas, jornais publicaram a morte do meu filho. Teve até um filme, um documentário, que também citou a morte do meu filho. Apareceu a história dele lá. E ultimamente, Teresina fez uma homenagem a muitas pessoas, né, queridas, que já morreram, de colocar o nome numa rua. Então, o pai do meu filho viu essa homenagem, escreveu a história do nosso filho lá e foi selecionada. E graças a Deus meu filho ganhou uma rua que tem o nome dele, Rua Felipe Guerra. Eternizou meu passarinho ali. Não é fácil, de jeito nenhum, não é fácil. Era um anjo que tinha na minha vida, que me dava força e alegria. Mas eu louvo a Deus, glorifico a Deus, porque sempre quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a história do meu filho, eu falo. E graças a Deus, Deus tem sido fiel. Eu já vi muitas crianças chorarem, aceitando a Jesus, dizendo sim para Jesus.
Eu já vi muitos pais, mães que chegam, me abraçam e dizem: olha, Deus é contigo, Ele está no céu, fica tranquila que vai dar tudo certo. Até mesmo aceitar Jesus através do testemunho do Felipe. E eu glorifico a Deus. Hoje eu entendo o porquê. Hoje eu aceito e sei que foi permissão e vontade de Deus ter levado meu filho. E é gratificante. Hoje eu agradeço por ter sido mãe do Felipe. Eu não canso, eu não me esqueço um segundo. O Felipe para mim é um anjo de Deus que está ali esperando por mim. E eu creio que antes de ir para a glória, antes de Papai do Céu, que sempre tem o dia e a hora da gente irmos, né? O meu sonho é ver uma escola, uma creche, uma semeia infantil com o nome do meu filho. Então, assim como a gente viu a rua, eu creio que Deus ainda vai realizar esse sonho na minha vida, de ver uma escola. Hoje eu sou professora de uma escola de educação infantil e eu vejo o sorriso do meu filho em cada criança. Quando eu entro na sala de aula para dar aula, o sorriso de cada uma é que me fortalece. A alegria e a inocência de cada uma. O Felipe, quando ele morreu, ele não sabia ler direito. Era um inocente. Era a coisa mais linda que Deus colocou na minha vida. E assim, gente, foi a minha história, a história do meu filho. Desculpem, porque não é fácil. Vai fazer 7 anos que a gente vive nesse dilema, que Deus tem preenchido o vazio do Felipe com seu amor. Mas vale a pena. Eu digo que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena acreditar nas suas promessas. Hoje eu vejo a promessa de Deus se cumprir na vida do Felipe como um instrumento usado por Deus. Porque eu vi muitas crianças ouvirem a palavra de Deus e aceitar Jesus através do testemunho do Felipe. Eu vi muitos pais também, muitas mães chorando. E assim eu creio que foi cumprida a promessa, que meu filho ia ser um instrumento usado por Deus. Então, já que eu agradeço essa oportunidade e espero que este vídeo ele edifique muitas vidas. E muito obrigado por compartilhar a história do meu filho. E essa foi a nossa história de hoje, muito linda, muito emocionante, porque apesar de toda a dor, existe muito amor nessa história. Eu me emocionei do início ao fim. E Mirla, meu amor, muito obrigada por dividir com a gente a sua dor e todo o seu amor. Que Deus te dê forças, que Deus te dê ânimo, que Deus acrescente ainda mais a sua fé para você continuar cumprindo o seu propósito. Receba meu abraço e muito obrigada por dividir com a gente a sua história. E você fique ligadinho, porque o próximo vídeo também tá lindo, tá motivador. Não saia desse vídeo antes de deixar o seu like, né, de comentar, deixe seu comentário e fique ligadinhos que o outro vídeo, terça-feira, 18 horas, aqui no canal, espera por você. Beijo!